turminha, eu sou o professor Felipe Rabelo e essa é a nossa playlist sobre ligações químicas. Aula número 3. Nessa aula vamos falar sobre força iônica. Lembrando que na aula 1, se você não assistiu, é importante que você assista, nós falamos sobre estabilidade das moléculas. Os átomos se combinam formando moléculas na busca da estabilidade. Na aula 2, falamos sobre compostos iônicos, determinação da fórmula molecular dos compostos iônicos, cátion, ânion, transferência de elétrons. Falamos também dos metais de transição, sobre as características das famílias da tabela periódica. Se você não assistiu, assista, porque é fundamental você dar sequência com os pré-requisitos bem assimilados. Essa aula vamos falar de força iônica. Galerinha, força iônica. Nós sabemos, nós entendemos que ligações iônicas são ligações fortes. Está escrito no livro, o professor comenta. Mas e aí? Como que eu sei qual é a evidência experimental de que uma ligação iônica é uma ligação forte? E também, o quão forte é essa ligação? Beleza? Então fique comigo, assista o vídeo até o final. Galerinha, deixa o seu like, que vai ajudar o canal a crescer e a cada vez mais pessoas acessarem essa informação. Beleza, galerinha? Vamos lá! Muito bem, turminha. Força iônica. Galera, força iônica, basicamente é a ideia da força da ligação iônica. Eu antecipo com muita humildade para vocês que existem algumas variáveis nesse conceito. Não é algo trivial, não é algo simplista. O que eu vou te dar é uma noção sobre dois motivos principais que contribuem para a força iônica. Beleza? Então, galerinha, se eu abrir o livro, por exemplo, do Atkins, de inorgânica, eu vou perceber, sim, capítulos discutindo força iônica. Só que nós não estamos aqui numa aula para ensino superior. Nós estamos com foco no ensino médio. Então, aqui há um equilíbrio. Não serei nem simplista demais, mas também não pretendo dar uma aula de química inorgânica para vocês. Tá bom, turminha? Observem só. Força iônica. A força iônica vai ter um fundamento numa fórmula que alguns de vocês já estudaram em física, que é a fórmula da força elétrica. Também podem ter estudado essa fórmula como sendo lei de Coulomb. Galerinha, a lei de Coulomb relaciona a força elétrica com a carga das partículas e também com a distância entre as cargas. Vou repetir. Observem só, segundo a lei de Coulomb, existe uma relação entre a carga e as forças. As cargas atuam diretamente, de forma diretamente proporcional na força elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Pode parecer complicado, mas não é, é bem fácil. Observem que a força elétrica está aqui, ó. De modo diretamente proporcional à força elétrica estão essas cargas. Pensem, a constante, como o nome diz, não muda, beleza? Então, quanto maior for a carga, maior será a força elétrica. Sim ou não? Estão diretamente proporcionais. Já a distância está inversamente proporcional. Então, a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, beleza? Então, eu posso falar o seguinte, quando a distância aumenta, a força diminui, e vai diminuir sempre o dobro do aumento. Então, assim, se eu dobrar a distância, a força torna-se 4 vezes menor, beleza? Se a distância reduzir a metade, a força se torna 4 vezes maior. A ideia aqui, galera, é apenas a relação do diretamente e do inversamente proporcional, que vocês precisam entender. De que maneira que isso vai afetar os compostos iônicos. Beleza? Observem bem. Uma dentre as evidências da força iônica é a estabilidade térmica. Perceba que eu falo uma dentre as evidências. Turminha, o que vocês entendem por estabilidade térmica, hein? Tá aí a definição, né?
é uma propriedade dos sistemas em resistir a mudanças de temperatura sem, no entanto, alterar a sua composição inicial. Ou seja, galera, resistir ao aquecimento, beleza? A estabilidade térmica, eu estou falando que uma molécula tem elevada estabilidade térmica quando, mesmo que aquecida a temperaturas altas, a sua composição permanece a mesma, não sofre uma decomposição térmica. Beleza, turminha? Essa é a ideia da estabilidade térmica. E como que eu vou medir? Ou tem experimentos para isso? Claro que tem, galera. Claro que tem. Observem só. Eu posso fazer uma curva de aquecimento e vou relacionar a massa inicial com a massa final e perceber em que momento desse monitoramento houve maior perda de massa. Então eu tenho aqui uma substância desconhecida, uma substância X qualquer, e eu iniciei, evidente, com a massa total dela. Então esse gráfico vai relacionar percentual da massa com a temperatura. Então é evidente, seja qual for a massa inicial, ela é de 100%. À medida que sofre o aquecimento, percebam que aqui, galera, ó, aqui, nesse momento, ocorre o quê? Uma perda intensa de massa. Essa perda está acontecendo aqui, ó, uma temperatura um pouco abaixo de 400 graus. Beleza? Então eu posso falar que a estabilidade térmica dessa molécula foi em torno de 380 graus. Acima dessa temperatura, ela sofre uma decomposição térmica, ou seja, ocorre alteração na sua composição inicial. Belezinha? Aí, galera, vamos brincar de relacionar nossa aula sobre tabela periódica, beleza? Força elétrica e ligação iônica. Por que brincar? Porque percebam só, galera, não preciso decorar nada. Se eu entendo os conceitos, tudo tem que fazer um sentido. Algo muito legal quando você estuda ciência é, ao invés de você decorar resultados, você pensar em possibilidades. Então, por exemplo, observem só. Cloreto de sódio é o nosso famoso sal de cozinha, beleza? O ponto de fusão do cloreto de sódio é de 801 graus Celsius, belezinha? Já o cal, também chamado de cal virgem, é o óxido de cálcio, composto iônico. E aí, você acha que o cloreto de sódio tem um ponto de fusão alto? 801 graus. Diz aí, você acha alto? Beleza. O óxido de cálcio, ou cal virgem, o ponto de fusão dele é 2.572 graus. Ou seja, se você aquecer o óxido de cálcio a 2.000 graus, ele permanece óxido de cálcio. Ele não se decompõe, porque ele tem uma elevadíssima estabilidade térmica. Aí que está a parada, galera. Cloreto de sódio já é alto, né? 801. Mas o óxido de cálcio, 2.500. Então, assim, eu falar que os compostos iônicos geralmente têm elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição, é claro que é verdade. Mas, assim, o quão elevado é esse ponto de fusão varia de modo expressivo de uma molécula para outra. Vamos só destacar essas moléculas aqui na tabela periódica. O sódio está aqui, o cálcio está aqui, já lá do outro lado eu tenho o oxigênio e o cloro. Então, assim, a diferença da posição desses elementos na tabela aparentemente nem é assim tão expressiva, né? Aí o que eu peço que você faça nesse momento? Você está estudando, né? Então você vai pausar o vídeo e vai propor, vai pensar qual relação deve existir entre esses pontos de fusão, a fórmula da força elétrica que eu mostrei e a tabela periódica. Pause e pense, beleza? E aí? Não pausou, né? O combinado era para pausar, a gente está estudando. Então vamos lá, galera. Vamos pensar junto. Que relação essa fórmula da força elétrica tem com esses valores que nós observamos? Eu tenho aqui, galera, o seguinte. 4 sais inorgânicos. Fluoreto de lítio,
cloreto de sódio, brometo de potássio e iodeto de rubídio. Beleza? O que esses caras têm em comum? Se você é bom observador, você já deve ter visto que eu coloquei, ó, lítio, sódio, potássio e rubídio. Peguei os 4 primeiros metais alcalinos: lítio, sódio, potássio e rubídio. Galerinha, preste atenção, que isso aqui é maneiro, hein? Agora, quem são os ametais? Os ametais são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. Gente, é muito lindo o que a gente vai ver agora. Percebam só. Tá rolando uma tendência aqui, não tá? Fluoreto de lítio, 849. Quem é o fluoreto de lítio? É o menor metal alcalino com o menor halogênio. Cloreto de sódio, 801 graus Celsius. É o segundo menor cloreto de metal alcalino e o segundo menor halogênio. Percebeu, né? Beleza? Percebeu que existe uma correlação? O que eu posso falar, galerinha? À medida que aumenta o raio atômico, à medida que os átomos estão aumentando, como é que eu sei que eles estão aumentando? Aula de tabela periódica, assista, períodos e família. Quanto mais para baixo o elemento tiver, mais camadas eletrônicas ele tem, maior ele será. Beleza? Então eu posso falar aqui o seguinte: à medida que o átomo vai aumentando, a distância da ligação aumenta. E se a distância da ligação aumenta, a força da ligação diminui. Pois é, porque nós vimos aqui, pela lei de Coulomb, que existe uma relação inversamente proporcional entre força e distância. Ô Filipão, mas e a carga? São todos cátions monovalentes e todos ânions monovalentes. Então a culpa não está na carga. Percebam que eu assumi como parâmetro de variação apenas a distância. Por quê? Porque a carga é mais 1 com menos 1. São metais alcalinos com halogênios. Beleza? Então o que eu posso afirmar? Que átomos maiores oferecerão maior distância da ligação, maior distância entre as cargas e, por isso, por esse motivo, a força elétrica é menor. A lei de Coulomb funcionou perfeitamente para essas 4 moléculas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí numa outra combinação. Agora eu tenho cloreto de sódio, óxido de magnésio, brometo de potássio e óxido de cálcio. Galera, ó, agora mudou, né? Mudou porque eu tô subindo de 801 para 2.800, 734 e 2.572. Observem só, turminha. Quando eu comparo dados experimentais, eu preciso de parâmetros de controle. Beleza? Então, vamos lá. Observem só. Tem 2 parâmetros para a gente considerar. Eu vou considerar agora o parâmetro carga, carga positiva, carga negativa, e vou considerar também o parâmetro distância da ligação. E vamos ver se a lei de Coulomb está funcionando. Percebam só, pelo que a lei de Coulomb propõe, quanto maior a carga, maior a força da ligação. E também, quanto menor a distância, maior a força da ligação. Porque carga é diretamente proporcional e distância é inversamente proporcional ao quadrado, né? Então vamos destacar aqui, galera. Óxido de magnésio. Tá na cara que ele é o que apresenta aqui maior força de ligação, maior estabilidade térmica. Ele só se decompõe a 2.852 graus Celsius. Por quê, galerinha? Percebam só. O magnésio está aqui. Beleza? Portanto, ele é um metal alcalino terroso do 3º período. E o oxigênio está aqui. Quando eu comparo esse composto com esse composto,
eu percebo só, quando eu desço do magnésio para o cálcio, o átomo aumenta um pouco, não aumenta? Ele ganha uma camada. E por ganhar uma camada, diminui um pouco a força da ligação. Ó. Diminui de 2.852 graus Celsius, do ponto de fusão, para 2.572. Beleza? Então eu posso falar que aqui o aumento do raio atômico aumentou a distância e diminuiu a força. Olha que legal. Já agora, se eu for comparar o cloreto de sódio com o brometo de potássio, a história é a mesma. Percebam que as cargas são iguais, ó, sódio e potássio, só que o potássio está mais para baixo. E por isso, o seu ponto de fusão é um pouco menor. Aí, se eu variar carga e tamanho, aí eu vou pegar aqui os dois extremos. O maior elemento, os maiores elementos são potássio e bromo. E eles têm carga mais 1. Eles têm carga mais 1. Importante ficar claro que a carga de um metal alcalino é mais 1, né? De um metal alcalino terroso é mais 2, de um calcogênio é menos 2 e de um halogênio é menos 1. Então, os elementos com maior raio e menor carga têm menor força iônica. Os elementos com menor raio e maior carga têm maior força iônica. Turminha, óxido de magnésio, ele é pequeno e tem carga mais 2. Por isso, a força da ligação é maior. Você sabia disso? Alguém já tinha te contado isso? É muito legal, galera. Tá bom? Ah, Felipe, mas tem outros parâmetros? Com certeza. Existem vários outros parâmetros inorgânicos. Beleza? Mas isso aqui te dá uma ideia bem legal, galera. E aí, para a gente comparar rapidamente outros, eu posso, por exemplo, comparar ferro 2 com ferro 3. Eu vou perceber que a diferença não é tão expressiva, mas o ferro 3 tem maior ponto de fusão que o ferro 2. Se eu comparar oxigênio e enxofre, ó, o oxigênio está aqui e o enxofre está aqui. O óxido de zinco tem uma força maior do que o sulfeto de zinco. E o parâmetro de distância vai ser a explicação. Então aqui, ó, nesse caso, a explicação está na carga e aqui a explicação está na distância. Beleza, turminha? Então, essa aula, turminha, ela foi para dar uma noção para vocês do porquê de ponto de fusão tão elevado. Eu espero que tenha agregado, eu espero merecer o seu like e eu espero merecer a sua recomendação. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta, beleza? Um beijão, próxima aula é a aula 4. Te espero na aula 4. Valeu, galera!